Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma experiência. Vamos testar aqui novas coisas para fazer com o professor, né? Eu encontrei aqui uma questão que eu achei muito interessante. Encontrei essa questão nesse livro aqui, né? Física para Institutos Federais, Universidades e Concursos. Aqui na prova do IFPI 2022, a questão 27, nós temos a seguinte questão, né? Sim, basicamente, você tem aqui uma base, né? Você tem uma base com um degrau, e você vai ter, deixa eu ver se está saindo bem aqui na câmera, você vai ter aqui uma base com um degrau, você tem uma esfera aqui apoiada nesse degrau. Eu quero saber a máxima aceleração que eu posso empurrar esse sistema aqui e essa esfera não tombar, ou seja, não virar para trás, né, e depois cair fora do sistema. Eu vou mostrar duas formas que nós temos para resolver esse problema. A primeira forma é o seguinte, vamos aplicar as leis de Newton aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a esfera de raio R. Esse degrau aqui, ele tem a seguinte relação, né, que o raio da esfera é 3 vezes maior do que o degrau. Beleza. Aí, quais são as forças que são aplicadas no sistema? Tem aqui a força externa F, né? E a força aplicada à esfera é o peso da esfera. Eu vou ter aqui a força normal de apoio, que chama N, entre a esfera e a parte de baixo. E eu também vou ter uma força de apoio normal, N', que é a força de apoio entre a esfera e esse degrau. Ou seja, o ponto de aplicação é esse pontinho bem aqui que está encostando na esfera. Na direção Y, na direção normal aqui, ao apoio, né, essa plataforma, eu vou ter o peso direcionado para baixo. Eu vou ter a força normal N, a força de apoio entre a esfera e a plataforma. E eu vou ter a componente vertical do N', que vai ser N' vezes seno de θ, onde o θ foi esse ângulo aqui que eu desenhei. Ok? Isso tem que ser igual a zero, porque está em equilíbrio. Na direção X, eu vou ter, né, vou ter apenas uma força, que é a componente horizontal do N', que vai ser N' vezes cosseno de θ. Eu já calculei aqui a resultante, né? Vai ser a massa vezes a aceleração da esfera, que vai ser N' vezes cosseno de θ. Agora, pessoal, eu tenho que conseguir determinar esse N'. Pegando essa primeira equação aqui, que é as resultantes das forças na direção Y, né? Na direção vertical, na eminência da esfera cair fora, esse N vai para zero, tá certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o peso é igual a N' vezes seno de θ, ou seja, N' é igual ao peso sobre seno de θ. Então, eu pego isso daqui, volto na equação anterior aqui, para a direção horizontal, e eu vou ter o quê? No fim das contas, fazendo aqui somente a substituição, eu vou achar no final das contas que a aceleração para que haja eminência da esfera tombar vai ser igual à aceleração da gravidade G vezes a cotangente de θ, certo? Porque a gente encontrou que a aceleração é igual a G vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Seno de θ sobre cosseno de θ dá a tangente. Só que eu tenho aqui cosseno sobre seno, que é o inverso, então é a cotangente. Agora o que eu tenho que fazer é determinar essa cotangente de θ. Então, eu vou voltar aqui para o desenho. Certo? Eu peguei aqui novamente o sistema e você vê que nós conseguimos fazer aqui os seguintes desenhos. Eu vou pegar aqui um segmento de reta, passando pelo canto, indo até o centro, tá? Até o centro da esfera, e chegando no máximo até esse ponto aqui. Então, a gente consegue formar esse triângulo retângulo aqui do lado. Ó. Eu sei que esse cateto oposto a θ, bem aqui, vai ser R, que vai ser o raio. Esse daqui, digamos assim, eu tenho como se fosse dois triângulos, né? Eu tenho um triângulo grande e eu tenho aqui um triângulo pequenininho.
Nesse caso aqui, o cateto oposto a θ vai ser Hzão. Aí aqui no cateto adjacente, eu vou ter, no triângulo pequeno, ó, vou ter x, e no grande será um x mais y. E a hipotenusa do triângulo pequeno é L, e do triângulo grandão será L mais R. Tá bom? Então examine aí que você vai entender. Então agora eu vou usar o seno de θ. Ó, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, considerando o triângulo maior, eu vou ter R, que é o cateto oposto, sobre R mais L, toda a hipotenusa do triângulo grande. Mas para o triângulo pequeno, o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é Hzão, sobre L, que é a hipotenusa. Então, eu posso igualar essas duas coisas, tá bom? R sobre R mais L vai ser igual a H sobre L. E a gente vai trabalhando, né? Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, uma regra de 3, se você preferir. E no final das contas, ó, eu vou encontrar que L é igual a 3H sobre 2. Lembrando que eu tenho uma relação aqui entre o raio da esfera e a altura H do degrau, né? R é igual a 3H. Usando também, né, a partir daqui, ó, usando a partir daqui essa relação, eu vou chegar no final e descobrir L em função, né, em termos de H. Depois é só eu retornar aqui para o triângulo pequeno, ó, e usar o teorema de Pitágoras para o triângulo menor, que tem L, X e H. E assim eu vou conseguir determinar o valor de X, onde X é igual a raiz de 5 vezes H sobre 2. Então, olha só, voltando ali no triângulo pequeno, a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, H sobre X. Então, eu já sei o valor de H, né, que vai ficar apenas H, e encontrei o valor de X anteriormente. Então, apenas eu substituir nessa relação e vou conseguir encontrar que a tangente de θ é 2 raiz de 5 sobre 5. Está bem aqui, ó. Só que eu quero saber a tangente. Então, eu apenas vou calcular aqui o inverso da tangente. E no fim das contas, ó, vai ser 5 raiz de 5 sobre 10. Se você voltar anteriormente aqui, ó, nós encontramos que a aceleração, né, na eminência do tombamento da esfera é g vezes a cotangente de θ. Ok? Ótimo. Agora é só pegar aquela cotangente, multiplicar por 10, que vai ser o valor aproximado da aceleração da gravidade. Eu vou encontrar que a aceleração é 5 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. E é justamente a opção que nós temos aqui, ó, no item A. Tá vendo? Ó? Item A é 5 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí a resolução. Essa é a máxima aceleração que eu posso imprimir nesse sistema e ele não tombar. Agora, existe uma outra forma de você resolver isso, né, esse problema. Nós vamos considerar que, de fato, existe atrito. De fato, o atrito ele tem que existir um pouquinho, porque, assim, na minha avaliação, ao acelerar esse sistema, a tendência vai ser dessa esfera aqui ela começar a rodar, né, em torno desse ponto aqui, porque não há atrito, então ela vai ficar rodando, teria um certo deslizamento. Mas se eu considerar o atrito, ó, bem aqui no canto, em torno desse canto aqui, considerando o atrito estático, vai haver o tombamento dessa esfera. Agora nós vamos examinar isso daqui, considerando, né, em termos, digamos assim, do torque. Lembrando, o torque, eu vou botar aqui a definição, o torque, ele é o produto vetorial entre o vetor F e o vetor D. Né? Claro que torque é também um vetor. Desse modo, o módulo do torque vai ser o produto de FD, né, vezes o seno de θ. O que é esse FD? Né? Imagina aqui, ó, uma distância D e uma força sendo aplicada aqui, ó, nessa direção, uma força F, onde eu vou ter aqui um ângulo θ entre a direção de D e a direção da aplicação de F. O torque vai ser um novo vetor
que vai ser o produto vetorial entre esses dois vetores. F, né? O vetor F. E eu vou dizer que o vetor D vai ser um vetor que tem um módulo igual à distância D e tem essa direção aqui, ó. Tá certo? Então, assim, eu vou ter o torque. Então, se você não está muito familiarizado com esses conceitos, é bom fazer aqui uma revisão. Então, ó, eu tenho aqui duas forças, né? Tomando como eixo de rotação, né, o ponto de rotação, o eixo que passa aqui pelo canto, onde eu tenho a presença da força de atrito, eu tenho o torque do peso e tenho o torque de uma força F. Agora, pois bem, eu sei que a força F ela está sendo aplicada aqui na base desse degrau, está arrastando esse sistema. Agora você tem que tomar a posição de um observador sobre o degrau, e no caso seria um observador não inercial. Para esse observador, ele vai estar sentindo uma força de inércia contrária ao movimento. Imagina que você está, por exemplo, num ônibus. Quando o ônibus parte em movimento, você sente uma força de puxando para trás. Essa força é uma força de inércia, também conhecida como força fictícia. Essa força F' que eu estou imaginando aqui, ela vai ser igual à massa da esfera vezes a aceleração, tá bom? Essa aqui vai ser a força fictícia que a esfera vai sentir. É como, digamos, é como se houvesse um campo gravitacional aqui na direção oposta ao movimento. Você tem esse tipo de interpretação. Pois bem, então a condição para que essa esfera tombe é que o torque dessa força F seja maior ou igual do que o torque do peso. O torque do peso, ó, pessoal, ele vai ser o produto de P do peso vezes D. O D, essa distância daqui, ó, eu peguei a partir do degrau e tracei aqui uma linha pontilhada e nesse ponto aqui tem a rotação, né, digamos assim. Então vai ser P vezes D. O ângulo entre P, a ação de P aqui no centro de gravidade da esfera, e a distância D é 90 graus, sendo que 90 é igual a 1, tá bom? Então, eu apenas vou fazer essa multiplicação aqui. Só que eu tenho que saber quanto é D. Então, aqui eu consigo desenhar aqui esse triângulo que você está vendo, entre D, ó, R, centro da esfera até esse ponto da esfera, ponto que está tocando, e essa altura aqui vai ser R menos Hzão. Então, você aplica, ó, nesse triângulo retângulo aqui, você vai aplicar o teorema de Pitágoras para obter, como você está vendo aí, a distância D, que vai ser raiz de 5 vezes H. Tá certo? Então, o torque de P vai ser P vezes raiz de 5 vezes H, mg vezes raiz de 5 vezes H. Pronto, esse é o torque de P. Agora, o torque de F é mais fácil, porque F está agindo aqui, ó, nessa direção aqui, e a distância, o braço de alavanca entre a direção da ação de F e o ponto de rotação é apenas essa distância aqui, ó, R menos H. Fica muito fácil, né? Lembrando que eu tenho essa relação aqui entre RH, que R é igual a 3 vezes H, que já foi usada aqui também nessa aplicação aqui do Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, vamos, no final das contas, descobrir que o torque da força F é igual a 2F' vezes H. Então, aplicando nessa relação aqui, dizendo que 2F' Hzão tem que ser maior do que ou igual a mg raiz de 5 vezes H, lembrando que foi a condição inicial que eu estabeleci aqui para que haja o tombamento, eu vou obter que F' ele tem que ser, no mínimo, para que haja a iminência do tombamento, maior do que ou igual a mg raiz de 5 sobre 2. Aplicando aqui, ó, a força resultante, né, já que a força F' tem que ser igual à massa da esfera vezes a aceleração A, eu vou ter que, no fim das contas, que A é igual a G raiz de 5 sobre 2. Se G ele é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração vai ser 10 raiz de 5 sobre 2. E no fim das contas, meus amigos, vai ser 5 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado, que foi exatamente o que nós já tínhamos encontrado anteriormente. É uma questão legal, né? Uma questão interessante. Você tem aí esses dois
2 métodos de resolução. É uma questão que caiu aqui num concurso para professor de Instituto Federal, mas é uma questão que pode cair em concursos militares, né? Olimpíadas também. E é claro, nós também estamos explorando esses conceitos, né, de observador não inercial, torque, e esses conceitos também de trigonometria que a gente gosta muito de usar na física. Então, obrigado aí pela atenção de vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu!